Um excelente dia para todos, para todas. Desta vez venho falar de algo que está a acontecer um pouco por toda a parte. Estatísticas publicadas na famosa revista médica Lancet, referentes a 2020, mostram um aumento global, tendo em conta 200 países, aumento global de depressões e perturbações de ansiedade na casa dos 25%, o que é monstruoso. Mas isto corresponde, creio eu, e de maneira muito evidente, ao que está a passar-se, ou seja, a trauma coletivo, trauma para a humanidade inteira em termos gerais, medo, e corresponde a uma situação similar, em certa medida, ao que aconteceu no século XX, com as guerras mundiais, em que houve uma redução de bens essenciais, houve muitas dúvidas, houve questões, houve dificuldades, houve medo generalizado, houve também zanga e ódio generalizado por vezes. Tudo isto criou ondas de choque muito grandes e houve também um ambiente de trauma prolongado e de incerteza diária. E isto também marcou muitas pessoas a muito longo prazo. Agora, com esta crise pandémica, estamos a assistir a algo que também implica trauma coletivo. Há contornos diferentes, há estratégias de propaganda nas mãos dos poderes que nos governam, económicos sobretudo, que foram aperfeiçoadas desde o tempo das guerras. Há muita coisa a passar-se, mas o que penso que é inegável neste momento é que há de facto um trauma coletivo. Muito medo, muita incerteza, prolongados, muito stress crónico. Muitas pessoas estão a viver cada vez mais com medo e com trauma, por causa das perdas, por causa daquilo que veem, por causa daquilo que observam, por perdas próximas e longínquas, por receio de perturbação grave na sua qualidade de vida e na qualidade de vida das pessoas que lhes são queridas. Tudo isso é altamente compreensível, mas nós temos escolhas acerca do que fazer com isto, como reagir, o que fazer, connosco próprios perante isto e perante os outros e perante a vida. A história mostra-nos, sempre, através dos tempos, exemplos muito interessantes. Por exemplo, eu gosto de fazer notar que nunca vi nenhuma narrativa que diga que um santo ou uma santa, ao serem levados para a fogueira ou para a tortura ou para a prisão, entraram em pânico. Também não vejo narrativas dizendo que eles escolheram amaldiçoar os seus carcereiros ou os seus torturadores ou os assassinos. Também não vejo narrativas que dizem que eles ficaram profundamente irados, que mostraram ódio, nem narrativas que digam que mostraram medo. A questão seguinte é como é que fizeram? Bom, mas julgo saber, muitos santos e santas históricos, durante as suas vidas, respiravam amor. Tinham no coração e na respiração física até, se calhar, a presença escolhida e procurada do divino, ou pelo menos de uma sensação de uma energia espiritual, de uma luz interior muito forte. Isso terá ajudado em muito. Também terá ajudado a terem um senso de identidade interior profunda, que era mais ou menos invulnerável às afrontosas frechadas da sorte, como diria Shakespeare, às perturbações exteriores, aos perigos, às incertezas e a tudo isso. Havia, de certo modo, um sentido de certeza interior. Isto pode ser exemplar para nós, se tivermos esta ousadia, de certo modo, mas, por outro lado, temos outros exemplos. Temos exemplos de heróis e de heroínas que escolheram correr, por vezes, riscos enormes, se calhar, às vezes, com algum medo também, tudo isso, mas tinham razões para isso. Tinham sentidos, tinham uma orientação de vida que permitia um pouco isso, tinham valores maiores, superiores, em nome dos quais escolhiam, por vezes, arriscar, pôr a vida em perigo, por vezes com morte garantida e que foi mesmo uma ocorrência, e estas pessoas tinham, mais uma vez, uma razão para estar vivas, tinham as suas crenças, os seus ideais, tinham razões para resistir, por vezes, aos poderes que governavam, e por vezes à doença, e por vezes ao medo perante catástrofes naturais, etc. Normalmente eram pessoas, de algum modo, solidárias em relação à humanidade, claro.
pessoas que têm procurado fazer o seu melhor em vida, dormir de consciência tranquila, lutando a favor da humanidade. Nos tempos atuais, temos uma ameaça pendente, que é, aliás, propalada constantemente pelos órgãos de comunicação e não só. Os nossos governantes têm falhado, em termos gerais, a escala planetária, em saber apoiar as pessoas, encorajá-las, dar-lhes razões para atravessar tudo isto. Tem, sobretudo, alimentado o medo, tem estado, por vezes, ao serviço de interesses económicos variados. Quanto a mim, tem falhado um pouco, mas são seres humanos também, têm as suas razões para fazer as coisas, têm os seus medos próprios, têm os seus desejos, as suas ambições, têm escolhas que têm feito. Mas neste momento, mais do que pensar em quem criticar, eu penso que é importante pensar em nome do que é que queremos viver e o que é que queremos apoiar. E isso ajuda. Como é que se resiste à ansiedade, ao medo, ao stress? Bom, encontrando momentos de tranquilidade em que percebemos melhor quem é que nós somos, o que é que realmente merece a pena, em nome do que é que queremos viver. Por vezes também, que vida queremos projetar para os que nos são próximos e queridos, nomeadamente os nossos filhos, claro. Importa-nos, por vezes, fazer aqui um compasso interior para perceber em nome do que é que queremos sequer respirar, em nome do que é que queremos que haja vida em nós, em nome do que é que queremos que o nosso coração bata, que o nosso cérebro funcione também, junto com a nossa mente e a nossa consciência, que orientação de vida. Importa-nos, mais do que deixarmos encolher com o medo das mais variadas coisas, perceber em que direção queremos crescer e expandir-nos. Aí sim, os valores são extremamente importantes. E um valor global é o amor à humanidade, o amor ao planeta, o amor aos outros. Também o amor à democracia, o amor à liberdade. Isso pode orientar-nos e ajudar-nos a aguentar o stress coletivo e o trauma coletivo, mantendo-nos, de certo modo, com alguma estabilidade, alguma firmeza, alguns pontos de referência interiores. Quando nos sentimos perdidos, é fundamental termos um senso de orientação. É por isso que as bússolas dão tanto jeito e nós precisamos de bússolas interiores que nos apontem para referências lá fora que valham a pena. Precisamos saber para onde navegar, de muitas maneiras. E eu diria, como já tenho afirmado de outras maneiras antes, que uma bússola fundamental é o amor, o magnetismo e um senso de crescimento interno. E com isso uma noção de que estamos, como diria Buckminster Fuller, nesta nave espacial Terra, que todos partilhamos e onde importa sabermos apoiar a própria natureza, o planeta, a civilização e vivermos com uma razão de ser, mais do que deixarmos encolher na nossa animalidade e no nosso medo, que nos condenam por vezes a procurar quem combater por causa da nossa frustração, e isso não ajuda, quanto a mim. E isto é o que eu queria partilhar por hoje. Já sabem, muitas pessoas têm realçado que quando há vozes dissonantes que não gastam do mesmo que está a ser um pouco vendido, propagandeado por todo o lado, é difícil partilhar porque há algoritmos que se opõem, etc. Portanto, mais uma vez, se gostarem, comentem, partilhem, subscrevam o canal e até breve.